Central do Esporte segue no ritmo da Copa do Mundo, mas hoje sem meus companheiros especialistas em esporte. Eles me abandonaram hoje, sabe por quê? Por um motivo especial, já está pronta aqui a nossa arquibancada no cenário da UFN-TV. Em seguidinha, funcionários aqui da instituição vão dar seus palpites, comentários sobre a Copa do Mundo. Antes, nós vamos com as notícias do esporte local, porque no fim de semana tivemos um novo título estadual aqui para Santa Maria, é o Santa Maria Soldiers. Amigos do Central do Esporte, a notícia pode parecer velha, olha aqui ó, Soldiers campeão gaúcho de futebol americano, mas não. É a mais nova conquista de 2018, o pentacampeonato gaúcho. Comigo, o técnico do time, Gustavo Peters. Gustavo, ainda tem emoção, ainda tem a euforia por conquistar uma medalha que todo mundo imaginava, onde vocês eram os favoritos e vocês confirmaram novamente, o Santa Maria Soldiers é o campeão gaúcho de futebol americano. Com certeza, é um campeonato cada vez mais nivelado, uma final diferente, né? A gente vem enfrentando o Juventude nas finais, dessa vez foi o Gorilas que chegou, isso é um sinal de nivelamento do campeonato e assim vai uma emoção nova. A cada ano, novos adeptos do futebol americano surgem, principalmente apaixonados pelo Santa Maria Soldiers. E a gente acompanhou a trajetória de vocês. Nos 3 confrontos, o Santa Maria Soldiers não levou pontos, né? Foi 22-0 na final contra o Gorilas, foi 46-0 contra o Juiz Drone, se não me engano, e 54 contra o Bulls, né? Que foram os 3 confrontos. Apesar desse equilíbrio que tu apresenta, o Santa Maria Soldiers conseguiu demonstrar uma característica muito marcante em relação à qualidade da defesa, não sofreu pontos nessa reta final. A nossa defesa foi muito bem durante o campeonato, a gente tem poucas peças, a gente precisa reforçar isso agora para o brasileiro, mas eles deram conta, jogaram muito bem, jogaram unidos, a gente tem muitos líderes individuais, mas eles dentro do jogo, dentro de campo, conseguiram se organizar, e isso foi fundamental para a gente sair sem tomar nenhum ponto. Bom, então, reforçando, o Santa Maria Soldiers é o principal expoente do futebol americano no estado do Rio Grande do Sul. Pentacampeonato, aqui comigo a medalha que o Gustavo gentilmente trouxe, mas agora, 2018 ainda não terminou, tem os novos objetivos do Santa Maria Soldiers. Em 2017, o time ficou na Conferência Sul na final, ou seja, ficou entre os 8 melhores do país na Liga Nacional. 2018, qual o objetivo do Santa Maria Soldiers? A gente está indo para esse campeonato para ganhar. A gente tem uma equipe com responsabilidade, agora com um ano de experiência, de bagagem, para a gente conseguir fazer um campeonato melhor. Primeiramente, a gente precisa conseguir chegar nos playoffs, precisa conseguir ganhar a Conferência Sul, mas toda a organização, toda a periodização foi montada para a gente ganhar esse campeonato. Quando iniciam os confrontos, já tem jogo marcado, o jogo será aqui em Santa Maria contra o time de Santa Catarina? Isso, a gente vai jogar contra o São José Estepoz, aqui em Santa Maria, no dia 21, agora, no próximo dia 21. E depois, bom, os confrontos, todos os times desta Conferência Sul estarão disponíveis na página de vocês, né? Isso, exatamente. Tem os jogos do Campeonato Gaúcho são na página da Federação e depois os jogos da Federação do Campeonato Brasileiro. Aí eles ainda não decidiram quem vai divulgar, se são os próprios times ou vai ter uma página específica, mas tem tudo no YouTube. Para quem vai ficar na torcida pelo Santa Maria Soldiers e quer entender como que funciona, nessa primeira fase todos jogam contra todos, os 4 primeiros entram nos playoffs, é mais ou menos isso? Isso aí, existe uma fase inicial de grupos, as melhores campanhas vão para uma fase mata-mata, que são os playoffs, e aí o campeão desses playoffs é o campeão da região sul, da Conferência Sul. Então são 4 campeões, 4 regiões diferentes, que aí seria a semifinal do Nacional, digamos assim, que foi o jogo onde quem ganhou da gente acabou perdendo para o campeão brasileiro. Então tu ganha a região sul, depois disso tu tem uma semifinal nacional e a final. Gustavo, parece uma pergunta repetida, talvez até seja, mas de onde o Santa Maria Soldiers conseguiu essa superestrutura, que é a principal força hoje do Rio Grande do Sul, já é uma das principais do país, o ano passado ficou entre os 8 melhores times do país. Tentem imaginar o que significa isso. Uma outra modalidade, Santa Maria, com tanta representatividade no esporte coletivo. De onde veio essa organização para que crescesse tanto, em tão pouco tempo, o Santa Maria Soldiers? Tudo partiu da parte estrutural, digamos assim, da diretoria, né, da organização, que dá vida, que dá alma pro time, assim, para a gente conseguir trabalhar
tudo certinho, tudo preto no branco, né? A partir desse momento que a gente conseguiu regularizar uma diretoria de fato, que a gente conseguiu se organizar e montar uma comissão técnica, conseguir novos jogadores, tudo pelos meios legais. A partir desse momento que a gente conseguiu isso, essa organização inicial, que o time começou a render. Porque essa estrutura fora de campo, com certeza reflete dentro de campo. Eu não preciso mais me preocupar com alugar ônibus, como eu tinha que fazer no início. Hoje em dia eu sei que tem 3 caras que vão fazer isso. Então eu me preocupo só com o jogo e isso facilita. Então ter mais pessoas, mas cada uma com uma responsabilidade bem específica, esse é o nosso segredo. Maravilha, Gustavo. Então vem aí então a Liga Nacional, o Campeonato Nacional de Futebol Americano, Santa Maria Soldiers representando Rio Grande do Sul, Santa Maria. Haverá outros times gaúchos, como o Juventude, né, nessa fase inicial, mas a gente sabe que a grande força do Rio Grande do Sul é o Santa Maria Soldiers aqui da cidade. Agora, Gustavo, para ti tá com que idade? Eu tô com 27. O que representa para ti, com tão novo, tão jovem, tantos títulos já no currículo como técnico de futebol americano? Mais uma vez, Santa Maria Soldiers campeão gaúcho. O que representa para ti isso, Gustavo? É uma felicidade, assim, porque quando eu entrei no time, a minha meta daquele ano, 2015, era não deixar o time acabar. E aí hoje a gente vê onde o time está chegando, outros times muito mais conhecidos que o nosso, respeitando a gente, jogadores deles querendo vir para cá. É um sonho realizado, assim, tipo, de não deixar o time acabar, e sim de ter certeza que se eu sair, se a maioria dos jogadores sair, esse time não vai acabar. Objetivo final, então, para 2018, para encerrar com chave de ouro. Tu disseste que o Soldiers briga pelo título. O que é só apenas o título encerraria com chave de ouro? O que é a meta, a primeira meta para o Santa Maria Soldiers para encerrar a temporada 2018? A gente precisa manter o pé no chão. O ano passado nós éramos azarões, não tem como descartar isso, era um time iniciante, nossa primeira temporada na Liga Principal. A nossa meta é, no mínimo, repetir o mesmo resultado, para a gente nos consolidar como time. Chegar na final de conferência, fazer um bom jogo, independente do adversário, mas a gente está indo para ganhar esse campeonato, a gente tem condições de ganhar esse campeonato. Fica o reforço para a torcida de Santa Maria que gosta de futebol americano ou que está começando a acompanhar o Santa Maria Soldiers. Tem a página nas redes sociais, lá tem as informações de quem quiser patrocinar, incentivar o time, quem quiser acompanhar os resultados, até mesmo os treinamentos, as principais informações sobre o Santa Maria Soldiers. Gustavo, time fechado, equipe fechada, tudo pronto para a estreia ou ainda pode vir novidade por aí? A gente ainda está correndo atrás, analisando essa janela aí desses 20 dias para o período de inscrição, se a gente vai fazer alguma seletiva, tanto para jogadores para o time de desenvolvimento ou jogadores que já tenham experiência, que queiram jogar. A gente ainda tem uma janela para inscrever novos jogadores. A gente está analisando as possibilidades com a diretoria para ver se o investimento é viável. Mas aí fica ligado na nossa página lá no Facebook, qualquer notícia vai sair lá, tanto do time de desenvolvimento quanto do time principal. Gustavo, transmite o nosso parabéns para a equipe mais uma vez, pentacampeão gaúcho e sucesso aí na Liga Nacional. Muito obrigado aí pelo espaço, por tudo. Parabéns ao Santa Maria Soldiers. Obrigado, Gustavo, pela gentileza de ter vindo até aqui ao FN para gravarmos este material. Recapitulando então a campanha do Santa Maria Soldiers nesta reta final, é SM Soldiers que participou apenas de 3 jogos para chegar ao pentacampeonato. Foi 56-0 contra o Canoas Bulls, 45-0 contra o Ijuí Drones em Ijuí e a final 28-0 contra o Gorilas. Ali durante a entrevista a gente falou sobre os resultados. Essa foi a campanha do Santa Maria Soldiers, que marcou 129 pontos e não sofreu nenhum. Campanha de pentacampeão gaúcho de futebol americano. Falando em resultado, no fim de semana, o único time aqui da região que a gente acompanha na Série Bronze Futsal, Itaara, foi a Itaqui, não se deu bem, perdeu por 9-3. Com isso, vamos ver a tabela de classificação da Série Bronze de Futsal. União Independente e Universidade folgaram. No fim de semana, a União segue líder com 21 pontos, agora com o mesmo número de jogos dos demais. A Associação Futsal Itaqui, com a vitória sobre Itaara, assumiu a segunda posição, seguido pelo Serade de São Borja. O Gaúcho de Tupã e Itaara segue na zona de classificação com 10 pontos. A Universidade vem na 7ª colocação com 8 pontos. Vamos aos jogos do fim de semana, a tabela de jogos, então, para saber quem serão os adversários dos times aqui de Santa Maria e também de Itaara. No sábado, Itaara enfrenta a Universidade, teremos confronto local Itaara e Universidade às 8 horas da noite e União Independente contra o Gaúcho de Tupã-Seretã. No próximo bloco, nós voltamos com o Central do Esporte, falando de Copa do Mundo. A arquibancada já está esperando os nossos convidados, só falta eles chegarem e você ficar conosco no canal 15 da NET. Não saia daí!
meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Ribas, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 1 e 2, a gente tem acesso então ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa particularmente é uma das cadeiras que me chamou mais atenção, porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento do seu conhecimento através da pesquisa científica. Voltamos com o Central do Esporte, agora sim, em ritmo de Copa do Mundo com essa galera animada. Tudo bem, pessoal? A galera aqui da UFN, ia falar Centro Universitário Franciscano, da Universidade Franciscana, representando aqui no Central do Esporte. Vou começar a apresentação com o nosso colega aqui da casa, Jefferson Andrade. Tudo bem, Jefferson? Tudo jóia, Quintana. Conosco também o Carlos Martins, lá do Conjunto. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Carlos, que é assíduo telespectador nosso, sempre comenta, compartilha lá. Hoje aqui conosco, falando sobre a Copa do Mundo, a Agnes, que também já é aqui da casa. Tudo bem, Agnes? Tudo ótimo. Agnes Barriles, que é acadêmica do curso de jornalismo. Nosso diretor daqui do Conjunto 3. Fala, Rodrigo. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá tudo em ordem, tudo certinho? Tudo em ordem. O Rodrigo veio conferir a bagunça aqui, colocar freio no pessoal na participação do Central do Esporte. Conosco também uma das figuras mais carismáticas aqui da instituição, Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem. Luan, que é técnico da TI, né, Luan? Exatamente. Do suporte aqui da instituição, e também o Erickson Friedrich, jornalista e técnico aqui da Rádio Web UFN. Tudo beleza, Quintana. Tudo tranquilinho? Prazer estar aqui. Não esquece de falar o microfone, né, Luan? Bora já. Vai compartilhar o microfone com o Erickson, então. Vamos falar de Copa do Mundo. Eu queria saber de vocês, primeiramente, quem acredita, levanta a mão, que o Brasil será hexacampeão nessa Copa na edição 2018. Eu vou começar, então, com o contra ali. Jefferson, por que o Brasil não ganha a Copa? Eu já errei minha previsão do ano passado, que eu disse que essa geração ia entrar para a história como a que não tinha classificado para a Copa. Aí veio o Tite e calou minha boca. Mas eu ainda acho que falta alguma coisa. Pelo menos nos jogos que a gente vem vendo, parece que sempre está faltando alguma coisa. A gente tem como exemplo a seleção de 94, né? Que era uma seleção que não jogava muito bem, mas era muito eficiente e acabou ganhando o Mundial. Mas eu não sei, e tu compartilha da mesma implicância que eu, Quintana? A gente compartilha da mesma implicância, que é justamente o nosso camisa 10, que a gente não concorda muito com as atitudes dele, principalmente em campo, né? A parte ali de tocar a bola, de ser um cara mais coletivo, a gente concorda nessa parte. Mas assim, eu venho com esse pensamento desde as primeiras fases. Talvez esse ano seja o ano que a geração belga vai confirmar. Mas eu torço muito pro Brasil, tanto que eu tô aqui com a minha camiseta. Mas eu ainda tô bem desconfiante que o Brasil possa chegar a ser o hexa. Mas falando do Neymar, se a gente for comparar do primeiro jogo do Brasil até o último agora, o comportamento dele melhorou. No primeiro jogo já fez aquela cera, toda aquela encenação com as faltas. Eu acho que foi evoluindo o comportamento dele. Nos 2 últimos jogos já estava mais tranquilo. A gente vinha comentando a atuação do Neymar naquela cena toda que ele fazia quando era atingido e tudo mais. E nesse último jogo teve o pisão que ele tomou, né? Que o Layun do México lá mal encostou a perna nele, ele já fez um... Pode até ver na fotografia da cena, o Felipe Coutinho tá dando risada, não era grave.
A Agnes é defensor do Neymar, sou. pelo jeito, né? Mas a gente quero estender aos demais. O pessoal tá otimista com a seleção Mas brasileira. ele é um cara que tem o poder de decidir Com no certeza. momento certo. Com E eu certeza. acho que e ele está evoluindo até por estar pegando ritmo de jogo, que estava vindo de lesão. Acho que no decorrer ele pode se destacar. Ainda mais que de nome assim ficou... Depois da saída de Portugal e Argentina ficou... Exatamente. É o grande nome, né? Mas tem uma surpresa por aí, tem o Uruguai que jogou um futebol fora do comum contra Portugal, tem o Cavani que agora não é confirmado ainda se vai jogar o próximo jogo, e tem os meninos da França ali que jogam um bolão ao natural, o rapaz tem 19 anos. O Mbappé, que se acontecer alguma coisa do futebol, pode rivalizar com o Usain Bolt. Só que o Bolt já aposentou, né? Mas ele pode rápido, fazer frente ali. rápido. Carlos, tá louco para falar sobre a seleção? Eu acredito no futebol atual tem que ter um jogador chato. E o Neymar é um jogador chato. Um jogador que mexe com o emocional do adversário, que deixa o adversário nervoso. E a seleção tá cheia de jogador individualista. O William jogou super bem esse jogo, tem o Felipe Coutinho, o Neymar, então eu acredito bastante. E a galera aqui? Cara, a parte eu acho que, como o Coisa falou, tem muito jogador individualista. Fala o microfone, Lu. Tem muito jogador individualista. Acho que se pensar mais equipe, acho que teria um melhor resultado, eu acho. Porque tá cada um por si. Mas tu acha que o Brasil vai ser campeão? Tu levantou a mão não dizendo que o Brasil é campeão. Vamos torcer, vamos torcer. Não, chance tem nela. Chance tem. Se olhar igualmente aos outros anos, 98, 2006 ali, em cada local tem um que se destaca muito no time que joga. No coletivo que ainda não está progredindo, ainda não está dando resultado. O técnico que é o Tite, ele sempre pegou times aí que não tinha nenhuma estrela e transformou em times campeões. Então eu acho que a parte que ele tem de motivar o jogador, de buscar, isso aí acho que vai pesar agora nas fases decisivas. Eu acho que Inclusive, o que ele falou pro William nesse último jogo? Porque ele entrou voando no segundo tempo. Até apelidou ele de foguete, né? Aí que... Eu acho que o Brasil se tornou ainda mais candidato ao título depois que saiu a Argentina, Portugal e, surpreendentemente, a Alemanha, né? Que tem esse mito agora de que o último campeão da última Copa não consegue passar da fase de grupos. A exceção à regra foi o Brasil em 2006. O Brasil em 2006. Erickson? Eu acho que o Brasil sempre entra como candidato, né? É um dos favoritos, é o dito melhor futebol do mundo. Não sei se vai ser esse ano, torcemos que sim, mas eu acho que tem muito time bom e os chaveamentos também estão bem complicados. O próprio Luan falou Uruguai, aqui o Rodrigo já falou França e eles já se cruzam agora, então é bem complicado. Acho que vão ser bons jogos, umas quartas já agora, bem equilibradas, né? Bem equilibradas, né? Durante a gravação do Central do Esporte, está ocorrendo o último jogo das oitavas de final entre Inglaterra e Colômbia. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar o chaveamento, quais são os resultados que mais surpreenderam vocês, como que vai funcionar as quartas de final da Copa do Mundo. Mas o Carlos deixou um assunto no ar ali para a gente ter uma certa provocação, antes de a gente chamar essas telas, que é o assunto Neymar, a questão do jogador chato, da malandragem. E o Jefferson, eu não ia colocar minha opinião, mas o Jefferson já antecipou para o pessoal de casa, que eu compartilho com ele em relação ao Neymar. E a minha crítica ao Neymar, eu não vejo nenhum jogador no mundo fazer o que o Neymar faz. Eu acho um papel assim, que pega muito mal para nós brasileiros esse excesso. A reação dele, porque não foi um pisão. O jogador simplesmente colocou o pé em cima dele. Se a atitude do jogador mexicano é correta ou não, eu não sei. Isso é um julgamento, se merece cartão, se merece expulsão. Agora, a reação do Neymar, eu não vejo nenhum jogador do futebol mundial fazer isso. É muito teatral, Tanto né? que tem o Peter Schmeichel, pai do goleiro Schmeichel da Dinamarca, que foi brilhante na disputa de pênaltis, mas foi eliminado para a Croácia. Num dos jogos das oitavas de final, criticou muito o Neymar. Criticou e fez um apelo à FIFA justamente pela encenação dele. E eu não, volto a dizer, eu não vejo nenhum jogador ter esse tipo de encenação, esse excesso da malandragem que pega mal para o brasileiro, porque pega para a questão da credibilidade. Para e pensa, o Neymar forçou um pênalti contra a Costa Rica, onde chamou-se o VAR, anulou-se o pênalti. Agora a reação dele contra essa situação do México, onde não foi uma agressão. Imagina no jogo contra a Bélgica, se um jogador encosta nele e faz uma encenação. Qual a primeira reação que o juiz vai ter? Não há mais a credibilidade. E a questão do excesso, o que eu vejo no Neymar, a questão do decidir, eu concordo contigo, Rodrigo, mas prometo que eu vou passar a palavra para você.
Mas eu acho que o jogador diferenciado, que a gente tem no exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, que estão eliminados da Copa do Mundo, é verdade, mas o jogador tem que saber a hora de partir para cima, né? Ele tem que saber a hora de jogar pro time e a hora onde ele tá mano a mano e vai decidir. O Neymar me parece que ele quer toda a jogada, ele quer decidir, ele quer tentar a jogada individual. Para e pensa, quantas jogadas ele tenta por jogo? 1, 2 ele faz uma jogada sensacional, mas quantas vezes ele perde a bola tentando fazer a jogada individual? E o futebol é um esporte coletivo. Essa é a minha crítica ao garoto, mas eu sou minoria aqui no programa, eu já vi aqui, né? Mas eu queria deixar essa provocação para vocês. Vocês não acham que o brasileiro acaba pagando, eu ia dizer mico, mas fazendo um papel que não é bacana, que não é legal para o futebol, essa questão da malandragem, de ludibriar o juiz, de enganar com a questão de forçar uma lesão? Será que Neymar não tem vergonha depois, como falou Jefferson, o pisão que ele recebeu no último jogo? Né? O escândalo que ele fez. O escândalo que ele fez, ficou, quando eu vi ele pulando rolou no chão, na grama. Eu achei que ele tinha voltado a quebrar o tornozelo. Eu fiquei esperando também a dar o replay para ver o que tinha acontecido. O jogador simplesmente do México encostou o pé. E também, ele é pai, né, gente? Essa é a imagem que ele tá deixando pro filho dele. Mas aí De que qualquer coisinha cai, rola e faz cara de choro. Não, ele já e 2 segundos depois, não, tá tudo Vou deixar bem. o Carlos fazer a Mas réplica, aí porque ele levantou o assunto. entra a questão da provocação, como eu coloquei, do jogador chato. Eu concordo com ele. Entendeu? Então tu mexe com o emocional. O próprio time do México estava concentrado para buscar o resultado. Aí entra uma situação daquela ali, os caras já se desesperam. Entendeu? Então eles fogem do próprio controle tendo um adversário que só cai, que fica ali. Entendeu? Então acho que mexe com o faz psicológico do jogador e se o jogador já leva um amarelo ali, ele fica pendurado. Mas não pode chegar mais... Se o Neymar levasse o amarelo, desculpa, Agnes, cortar a peça, desculpa. Se o Neymar leva o amarelo por simulação, ele estava fora do jogo. Mas houve o contato. Não se A gente explica pode se foi comparar com maldade ou não. Comparar Mas houve. ao mesmo nível aquele lance do Felipe Melo, que, não sei se vocês lembram. Contra a Holanda? Isso. Mas ele pisou, né? Sim, mas ali ele também pisou, entendeu? Em proporções diferentes. E o Felipe Melo saiu como, nossa, ele quis machucar o outro jogador. E agora o Neymar, o mexicano que pisou no Neymar, não, foi sem querer, eu não tive a intenção. Mas ele estava chegando ali, ele podia muito bem ter ficado com o pé, não precisava ter pisado no Neymar. Ele chega propositalmente e pisa no Neymar. Pode não ter sido com força, pode não ter sido toda a cena que o Neymar fez. Mas que ele pisou e que foi proposital. Ele podia ter evitado o contato. Mas essa é a diferença. O Layun, ele entrou, segundo ali as transmissões, ele entrou no intervalo. E a missão dele no jogo era, ele entrou deslocado, ele joga pela esquerda. Ele estava jogando pela direita, ou é o contrário, e ele entrou justamente para ficar em cima do Neymar, que era para provocar o próprio Neymar e tentar um cartão amarelo ou uma expulsão. Então, ok, aquilo pode ter sido uma tentativa dele de vou dar uma pisada aqui para ver se ele fica brabo e tem alguma reação. Ganha cartão. E revida e ganha um cartão. A questão, assim, você já deve ter visto aquele comentarista de arbitragem, o lance assintoso, né? Existe a diferença entre o jogador que pisa com uma agressão e o jogador que coloca o pé. Mas teve a intenção ali, teve, né? Não, mas o colocar o pé tem o VAR. O jogador ganha o cartão? Mas aí que tá a questão. O juiz está seguro porque tem o VAR. Exato, os juízes estão seguros nisso. Não resultou em punição do jogador mexicano. Eu assisti o jogo, acho que fui um dos únicos, assisti pela Fox. E o Marcília chamou cartão vermelho na hora. Disse que aquilo ali era lance de vermelho. O jogador mexicano? Pro jogador mexicano. Que devia chamar o VAR e cartão vermelho. Ficou ficou pilhando pelo cartão vermelho. E o Neymar estava fora do campo também, não estava... O lance já tinha acontecido. Tem toda uma questão. Eu vou me dar convencido discordando. Também tem o contexto da provocação ali. Acho que talvez os dois estivessem se provocando, se bicando. A questão é a seguinte, gente, a Copa do Mundo não acabou. Novos lances ocorrerão com o Neymar. E essa malandragem, o feitiço pode voltar contra o feiticeiro. Mas já diminuiu, e aí, né? nós brasileiros, se houver reclamação nas redes sociais sexta-feira... Se tornou até uma Se a gente está aplaudindo essa reação dele, não pode ter o contrário. Podemos lembrar, inclusive, que Brasil e Turquia, nas semifinais da Copa de 2002, que o Rivaldo simulou uma bolada no rosto. Né? Ele fez essa simulação, mas ele foi punido, ele foi multado. É que assim, eu vou confessar para vocês, eu sou um pouco mais Caxias, e nesse sentido, porque eu entendo que o esporte ele tem a malandragem,
Mas a gente tem nosso histórico com algumas coisas muito negativas. Por exemplo, o Newton Santos, 62, ele faz uma falta dentro da área e ele dá 2 passos para frente, simulando um lance fora da área. E o juiz deu fora da área. Na época não existia o VAR, não existia a tecnologia de hoje. E até hoje o Brasil ele se vangloria disso, da malandragem, da situação do jogo. A Copa de 70, vocês lembram do bordão do Gerson? A lei de Gerson. A lei de Gerson, o jeitinho brasileiro, da malandragem. A gente carrega isso. E eu tenho certeza que esse lance que está sendo aplaudido, Neymar, se for contra o Brasil, o pessoal vai reclamar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais pela questão ética. Talvez eu esteja sendo muito Caxias ou inocente demais. Mas não me agrada a situação. Mas, gente, minha opinião não interessa. Eu quero ouvir vocês. Mas esses tombos, o Neymar até se tornaram memes, né? E aqui em Santa Maria teve um bar que no último jogo, cada vez que o Neymar caísse, era rodada dupla de chopp. Para ver como é o folclore, né? A gente está brincando com isso já, né? Bom, vamos dar uma conferidinha como é que foram os jogos das oitavas de final. Eu quero que vocês opinem em cima disso. Qual foi o resultado mais surpreendente? Qual foi a melhor partida na opinião de vocês? Nós tivemos, então, na primeira rodada das oitavas de final, Uruguai vencendo Portugal do Cristiano Ronaldo, 2 gols de Cavani, e a França vencendo a Argentina por 4-3. Senhores, por Agnes? enquanto, o jogo da França, dadas as proporções ali, Espanha e Portugal também foi um jogo muito bom, se a gente levar em consideração os gols. Mas ali, forte candidato a um dos melhores jogos dessa Copa, se não o melhor jogo da Copa. Porque o jogo caminhou para a França, a Argentina foi lá e virou, a França virou novamente e a Argentina quis esboçar uma reação com o gol do Agüero, o jogo incendiou no final, mas não deu tempo da Argentina empatar, né? Para mim, até agora, o melhor jogo da Copa. O Uruguai e Portugal, eu acho que foi um jogo também, assim como vai ser o Uruguai e França, acho que vem muito parelho, né? Um jogo foi bem parelho. Já França e Argentina foi mesmo um jogão, pra gente acompanhei, e muita gente que na virada da Argentina comemorou, depois teve que engolir, né? Porque chegou a estar 4-2. Para a França, é. E ali quando saiu 4-2, muita gente falou, vai ser 6, vai ser 7, porque a França realmente... Naquele momento do jogo ela estava em cima. Depois a Argentina o brasileiro está brincando que a melhor partida da Copa até agora foi da Argentina de volta para casa, né? A sensação que eu fiquei é que esse resultado é um pouco mentiroso. Não existe isso no futebol, né? O futebol é competência. Tu pode jogar bem se não fizer os gols. Mas a França jogou com muito mais volume de jogo, perdendo chance de gol, bola na trave, com uma certa tranquilidade. A Argentina, em 3 situações que chegou na área da França, acabou fazendo 3 gols. Né? Se eu não me engano, a Argentina chutou 4 bolas no gol. Chutou 4 vezes, fez 3 gols. Luan, não esquece o microfone aí, Luan. Então, acho que falta mesmo... Para a Argentina faltou zaga e defesa. Os 2 goleiros deixaram de fazer defesas ali importantes. Da mesma proporção, o goleiro da França tomou gol ali, mas faltou para a Argentina um poder de reação e entrosamento no futebol. Porque tinha um Messi, que é um ícone, né? Mas sozinho não conseguiu. E a gente tem que lembrar que o Sampaoli pegou uma seleção desestruturadíssima, né? A Federação Argentina, enfim, em crise e tudo mais. E o Sampaoli, tirou leite de pedra, levando a Argentina até essas eliminatórias. Hein? Vou conversar uma coisa para vocês. Uma das cenas para mim mais dolorosas dessa Copa foi o Sampaoli comemorando o gol da classificação contra a Nigéria. Vocês chegaram a ver essa cena do Sampaoli comemorando sozinho? Ele sai correndo sozinho abandonado ali. E ele vibrando com a classificação dele, olha para um lado para ver quem queria abraçá-lo, ninguém. Os jogadores foram comemorar de um lado. Isso demonstra já como estava o clima do grupo, né? Complicado. O futebol com o esporte coletivo, a gente às vezes fala muito da questão individual, mas o futebol é um esporte coletivo e isso influencia, né? A questão do grupo, se o grupo está unido ou não, se está junto pela causa ou não. Desses jogos aqui, ok? Passamos adiante? Vocês que mandam no programa. Nossos convidados vão dizendo o quê? Dos 2 finalistas ali, vem um forte candidato ao título, né? Porque vai Uruguai ou França. Aliás, quem? Uruguai ou França, né? Porque os 2 estão apresentando um futebol muito... O Uruguai tem um goleiro bom. Muslera. E tem um ataque, se o Cavani retorna dessa lesão... É a única seleção, inclusive, que joga com uma dupla de ataque, né? E essa dupla funciona. A dupla funcionou. Os 2 jogam muito ali, um de alguns carnavais. Eu ainda acredito que a França ainda não é para agora.
A França, para a próxima Copa, ela vem mais forte ainda. O Carlos tem que vir mais vezes aqui. Eu acho que o volume de bola, de jogo da França é maior que o do Uruguai e eu acredito que a França ganha amanhã. Mas a França tem um esquema que ela deixa muito o adversário jogar. Mas Eles dependem muito da velocidade do Mbappé e do Griezmann. Eu falei que vocês mandam o programa, vocês segurem os palpites para quando a gente rodar as quartas de final. Nós estamos comentando as oitavas. Vocês se comportam. Em seguidinho, a gente vai falar dos palpites. E outra, a Argentina, para mim, não precisa. Eu acho que ela se classificou um pouco na sorte para essa próxima fase. Aí. Ela não mostrou que veio, né? Mostrou. Em nenhum momento. E a eliminação não foi surpresa, era isso. Exato. Uruguai e Portugal, acredito que foi um dos jogos mais equilibrados, as oitavas, né? E o Uruguai conseguiu demonstrar. E o Portugal está aprendendo a jogar não dependendo do Cristiano Ronaldo. E eu não sei se não foi a última Copa dele, né? Provavelmente. 34 anos. A não ser que ele mude o estilo de jogo, se torne um 9, um centroavante mais parado. Tudo leva a crer, até porque pelas especulações de contratações do Real Madrid, tudo indica que ele vai virar um 9. Um 9. O estilo de jogo, ele se tornou um grande finalizador, né? Ele já não tem mais aquela arrancada dos tempos de Manchester e um pouquinho do tempo também do Real Madrid os primeiros anos. Bom, tivemos um jogo bastante sofrido, Brasil e México, 2-0. A gente já comentou a atuação do Neymar, que o pessoal achou tudo normal, tudo bem, então vamos lá. Mas assim, ele jogou muito. E o México só se defendeu, né? A gente esperava um México que foi que nem o da primeira partida. Que agrediu a Alemanha o tempo inteiro, quase. Que jogou um futebol extraordinário, com um toque de bola bonito, e no final foi o México que mais se defendeu. É que o México esperava o Neymar. Essa é a realidade. Ele não esperava que o William fosse crescer. Ninguém esperava que o William. Mas a seleção evoluiu, o futebol da seleção evoluiu muito nesse último jogo. Foi nesse jogo, mostrou um futebol diferenciado, mostrou outras alternativas, porque até então todo mundo estava preocupado, porque o único que tinha demonstrado uma diferença no entrar em campo tinha sido o Douglas, e ele saiu em função da lesão. Mas está voltando agora para o próximo jogo. Que é mais uma alternativa ali. Eu achei o primeiro tempo bem parelho. O México até tentou atacar mais no começo. O Brasil equilibrou, acabou 0-0, né? E depois, assim, no segundo tempo, o Brasil jogou muito bem, até encurralou o México. O México, depois do primeiro gol, já não ele tentou, mas não conseguiu sair pro jogo mais. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Exato. O segundo Nas tempo oitavas. foi melhor pela questão fator treinador. O treinador... O Tite, ele fez o time jogar no segundo tempo. Ele fez com que mudou o modo de jogo dos jogadores. Só tem uma coisa para dizer direto, tu perdeu teu lugar no programa, tá? A gente descobriu o Carlos, comentarista aqui, a Agnes já é da casa, o Rodrigão tá mostrando. O audiovisual lá, e o Rodrigão é uma categoria, uma elegância, uma finesse na fala, né? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, uma coisa que é importante deixar claro aqui no programa, que é programa de esporte, geralmente todo mundo quer falar, né? E aqui nós temos uma única voz feminina, e daqui a pouco vão dizer que a gente não está deixando a Agnes falar. Eu tô à vontade. Tu tá acostumada com isso, né? O pessoal um cortando o outro aqui, mas todo o respeito à voz feminina. Aliás, falando em voz feminina, tivemos duas convidadas, que uma, infelizmente, teve reunião durante o programa, mas a segunda, a Dona Mara, dos Serviços Gerais, que confirmou a presença aqui conosco, faltou no Central do Esporte. Colorada. A gente passa por nós nos corredores. Seu Quintana, o senhor viu o jogo ontem, não sei o quê, e hoje, que era para comentar o esporte aqui, ela não veio, né? Mas a gente vai cobrar. Falando em voz feminina, uma curiosidade dessa Copa são as iranianas, né? Que no país delas, elas não podem assistir aos jogos de futebol dentro do estádio. Desde 1981, elas não podem entrar dentro do estádio por lei. E até 87 não podiam assistir as partidas de futebol pela TV. Daí, como a Copa do Mundo agora é na Rússia, elas puderam ir até o estádio e ver a sua seleção jogar dentro do estádio. Isso é muito legal. Em uma entrevista, uma própria iraniana falou, né? Que emoção que você sente aqui podendo vir no estádio. Ela falou, liberdade. Aliás, Irã que esteve a uma bola de classificar e eliminar Portugal, né? Aquele choro foi verdadeiro, Quintana. Eu já me dei mal aqui, deixa quieto. Luan, pega o microfone para falar, não esquece. O Luan tá comentando aqui, mas o pessoal de casa precisa ouvir tua voz. Eu acho que ontem a surpresa foi o Japão, que quase se classificou para as quartas de finais. Tu tá torcendo pro Japão, Luan? Tava torcendo ontem, mas... Tu queria adversário mais fácil contra o Brasil, né? Cara, mas estavam fortes, estavam jogando bem. Só que depois veio o empate, 2-0, e lá no acréscimo do segundo tempo, nos 3 minutos e 50, quase 4 no final, a Bélgica foi lá e virou.
Aliás, foi uma surpresa, né? O quanto a Bélgica demorou para entrar no jogo, o Japão chegou estragando por 2-0, de o 2-0 foi um apagão ali na Bélgica, que o Japão abriu 2, fez um gol, acho que foi 2 minutos depois, fez o segundo, foi num apagão ali da zaga da Bélgica, aí a Bélgica acordou e começou a jogar. O Japão que se classificou no cartões amarelos, né? Com uma derrota e se classificou com 2 cartões amarelos a menos que Senegal. Então, a Bélgica aí quase fez um papelão, né? Seria um... assim, fazendo um registro daquilo que a gente estava falando de a gente valorizar, né? Enfim, o Japão, ao ser eliminado da Copa, deixou o vestiário totalmente organizado, limpo, um exemplo de disciplina, de educação, né? Deixaram um bilhete também. É por isso que eu sou contra algumas encenações. O maior pecado dessa Copa, Quintana, a derrota do Japão. O que decide em campo é futebol. O que decide em campo, o Japão talvez entrou na questão da inocência do time japonês. Se bobear, nem eles estavam esperando abrir 2-0 em cima da Bélgica. Então, quando o Japão fez 1-0, ficamos felizes. Opa, tudo indica que vem um adversário menos complicado que a Bélgica. Quando o Japão abriu 2-0, a felicidade deu lugar à preocupação. Poxa, calma aí. Mas por alguns instantes, pessoal, a gente acompanhou o jogo aqui, e tal, torcendo para o Japão, mas fez-se a lei do futebol, né? Às vezes aquele que está ganhando, acontece alguma coisa e o jogo vira, o resultado muda completamente. Mas eu acho que o Japão merecia essa vitória. Se não fosse essa questão eu vou dizer inocência na falta de palavra melhor, mas faltou talvez aquele sangue no olho assim para falar assim, não, agora ninguém vai virar esse jogo em cima da gente. Um pouco mais de experiência. Experiência. E mesmo com o 2-2, o Japão tentou ir para cima. Exatamente. Poxa, a gente fez 2, vamos fazer mais um. Espírito samurai. E aí levaram no contra-ataque. Contra-ataque no a Bélgica escanteio. jogou um pouco com emoção, né? Vamos por tudo ou nada. Porque há qualidade. E é isso aí. Bons jogadores da Bélgica, né? Mas ontem demorou para se achar em campo. É frágil. E com uma virada dessas, vem com moral pra cima do Brasil, né? Depois de uma virada, seja contra o time que for, 2-0 para 3-2. Eu não acredito que eles venham com muita moral, não. Só para botar um pingo de tempero entre o exemplo japonês e o exemplo do Neymar na encenação. Fica o exemplo japonês. Vamos adiante, então, nas oitavas de final. Não vou nem deixar eles comentarem isso, né? Mas, se tivesse um Neymar ali encenando, eles tinham classificado. Olha, Carlos, vamos lá. A gente teve ainda... Vocês consideram zebra? Time da casa, a Rússia, eliminando a Espanha nos pênaltis? Fez história, né? Nunca passou para as quartas. Mas ela apresentou um bom futebol. Contra a Espanha ali jogou muito futebol, assim, e eles são incansáveis. Tem um exemplo, o Mário Fernandes ali, a lateral é dele. Ele se apresenta em todos os pontos do campo, assim. E a maioria dos jogadores da Rússia tem essa característica, eles se esforçam, são muito dedicados ali na partida. Então, não sei se passa da Croácia, porque a Croácia também tem essa característica. No jogo, também jogou, foi fora do comum, o que jogou prorrogação, foram decididos nos pênaltis. Perderam um pênalti e não se abalaram, né? Seguiram mantendo o ritmo, foi no domingo, os dois jogos foram no domingo, exato. E foi 2 jogos assim que foram para outro pecado dessa Copa, né? O Kasper Schmeichel defendeu um pênalti no segundo tempo da prorrogação e nos pênaltis para decidir quem que avançava, ele defendeu 2, mas o compatriota não conseguiu converter a última cobrança. Mérito do goleiro da Croácia também, defendeu 3, né? Infelizmente. Esses 2 jogos aí que quebrou o bolão de muita gente, né? Espanha e Croácia. Eu ia abrir o bloco perguntando como é que vocês estão indo nos bolões. Eu fui muito mal nessa Copa. Eu acredito ali, a Rússia se preparou, cara. A Rússia joga no coletivo mesmo, é o grupo mesmo. A Rússia é mais... Falta o Neymar para eles também se simular? Acho que o Neymar não teria vaga na Rússia. Tá certo, vamos para a próxima rodada, porque eu quero o palpite de vocês ainda. 2 jogos bem chatos esses, inclusive, eu vou ressaltar. Cara, eu acho... Jogos com poucos gols e com 30 minutos do primeiro tempo, tu já falava, isso aí vai para prorrogação.
Mas a disputa dos pênaltis não é um barato. Ainda mais quando o cara tá fora, né? Tem a Porque não tem o emoção, sofrimento. Mas se o jogo é bom ali no primeiro e segundo tempo e na prorrogação, aí tu quer assistir, daí tu quer os pênaltis. Mas se o jogo é morno, daí é sem Parecia que as graça. duas equipes estavam com cautela ali. Não, vamos com cuidado, porque, sabe? Se o juiz vê que vai dar pênaltis com 40 do primeiro tempo, vai pros pênaltis de uma vez, sabe? Nem precisa jogar o resto. Fica o recado pra dona FIFA. O Jefferson não quer mais prorrogação, quer os pênaltis. Mas a gente segue falando aqui das oitavas de final. Tivemos hoje, nessa terça-feira, dia de gravação do Central do Esporte, 1-0 Suécia na Suíça. E nesse exato momento que estamos gravando o Central do Esporte, está ocorrendo o jogo Colômbia e Inglaterra, 0-0. Metade do primeiro tempo, mais ou menos. Resultado, quem vocês acham que é o favorito entre Colômbia e Inglaterra? Dá pra fazer um palpitezinho aqui ainda, antes de acabar o jogo. Chutaria Inglaterra por causa do Harry Kane. E Tá vocês? empilhando gol. Eu também chuto a Inglaterra, mas eu queria que a Colômbia passasse. Coração torce pra Colômbia. Eu acredito que na técnica a Inglaterra ainda é melhor. também. Pela Acho que história sim. da Inglaterra, a Inglaterra é favorita. Mas a Colômbia... Pode surpreender. Quem Mas tu acha que vai futebol, ganhar? né? Mas tu acha que a Inglaterra ganha? Eu acredito aí uma decisão nos pênaltis aí. E tu, Lô, vem comigo pra Colômbia ou não? Não, vamos pra Inglaterra. 2-1. Vamos lá. É um traíra, né? O Carlos, inclusive, falou mais ou menos que nem o Jareta. Só faltou ele dizer, vamos pela razão ou pela emoção? Não. Achei que o Luan ia ser... Nem aqui tu é meu amigo, Luan. Mas que barbaridade. Eu achei que tu ia vir comigo torcer pra Colômbia. Tô brincando, Luan. Se Toda pegar a opinião. parte da emoção, a Colômbia passa da Inglaterra. Eu ia dizer, eu acho um jogo bem equilibrado. A Inglaterra, ela tem um sistema defensivo muito interessante, muito sólido. E a Colômbia, estilo latino-americano, às vezes a defesa é o problema, mas um ataque com velocidade, com os jogadores habilidosos. Ramos Rodrigues provavelmente está fora desse jogo, estava lesionado, né? Se especulava que ele entraria no segundo tempo. Mas ele saiu muito cedo da partida que classificou a Colômbia na fase de grupos, né? Foi Colômbia e Japão, se eu não me engano. Fica o questionamento. Não, Polônia, Japão, Colômbia e Senegal. Colômbia e Senegal, ele saiu nos primeiros minutos do primeiro tempo. Dificilmente teria condições de jogo. E perde muito a Colômbia, assim, o Rames, né? Muito. É o jogador cerebral, né? O jogador técnico da Colômbia. Agora sim eu quero o palpite de vocês. Se comportaram bem, muito bem. Agora nós vamos para as quartas de final. A gente tem ainda a questão dos artilheiros, quem vocês palpitam ainda, mas a gente tem ainda as telas das quartas de final. Vou pedir para o Márcio Santos rodar. Nós temos os confrontos definidos. Uruguai e França, Brasil e Bélgica. Palpite de vocês, senhores. Onde é que é esse jogo, Quintana? Uruguai e França? É na Rússia. Às 11 horas da manhã. E o do Brasil às 3 da tarde. Também é na Rússia. Palpite, senhores. Acho que com Uruguai e França, o coração fala mais alto e a razão fala mais alto ainda, porque ninguém quer pegar a França em Copa do Mundo. Aí eu ia falar sobre isso depois. Né? Mas assim, o Uruguai passar depende muito de como vai estar o Cavani. Para ajudar, para colaborar isso que tu acabou de dizer, o Brasil só pegou 3 vezes na história a França em Copa do Mundo até hoje. 1986, 98 e 2006. Em 86 perdeu nos pênaltis, em 98 perdeu na final por 3-0, em 2006 perdeu por 1-0, o do Thierry Henry eliminou o Brasil nas quartas de final. E aí, vocês vão torcer para quem, Uruguai e França? Uruguai desde pequeno. Carlos, Uruguai e França, quem que tu acha que passa? O Uruguai, se jogar como eu digo, com emoção, eles passam. Tranquilo. Mas o Carlos é confiante. Agnes? Se o Cavani jogar, eu acho que o Uruguai passa. E no outro jogo ali, Brasil, né? Brasil e Bélgica, Brasil. Rodrigo? Brasil passa no confronto com a Bélgica, até pelo futebol que a Bélgica... Ela vinha apresentando um bom futebol, mas no último ali com o Japão, ela mostrou que ela tem fragilidade e o Brasil tem como crescer em cima disso. E o Uruguai, eu vou torcer muito por Uruguai, assim, que eu prefiro o Uruguai em vez da França, e depende muito da volta do Cavani. Se o Cavani jogar, o Uruguai tem condição de ganhar esse jogo, até pelo ritmo de jogo que a França faz, que ela vai muito ao ataque, então ela abre bastante o meio de campo, e o Cavani e o Suárez estão bem entrosados, e eles têm capacidade de abrir qualquer bloqueio ali, então se o Cavani jogar, acredito que o Uruguai passa. E aí deu um próximo confronto, seja Brasil e Uruguai. Promessa de jogão. Eu concordo inteiramente com o Rodrigo. Se o Cavani não jogar, acho que perde muito o Uruguai.
A França tem um time acertado, é um jogo muito equilibrado, assim como o do Brasil também, Brasil e Bélgica. A Bélgica vem prometendo há tempos, né, essa geração belga. Então, e como eu falei antes, eu acho que eles vêm com moral depois de virar um 2-0, mesmo que seja pro Japão. Então eles vão querer fazer história em cima do Brasil, são 2 jogos bem difíceis. Acho que dá Uruguai e Brasil. E aí, Luan? Como o Rodrigo falou ali, se o Cavani vir, eu acho que a probabilidade é grande de ganhar. Mas mesmo se o Cavani não vir, melhor jogar contra o Uruguai, torcer para o Uruguai, não arriscar mais uma vez, né, contra a França. Eu fico muito sentido que vocês estão torcendo para o Uruguai pelo motivo errado. Né? O Uruguai é uma seleção... Eu sou apaixonado pelo Uruguai, o povo uruguai. Ele é um país em torno de 3 milhões de habitantes, né? É muito menos que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem em torno de 10 a 12 milhões de habitantes. E é um país onde as pessoas são extremamente trabalhadoras, é um país muito pobre. O futebol sofre com a questão da falta de recursos. E eles estarem numa condição melhor que a Argentina, por exemplo, que é um país muito maior, mostra o quanto eles fazem a coisa com brio, o patriotismo deles é muito interessante. E tem times que são emblemáticos, o Peñarol, Nacional, e eles têm uma paixão igual a do brasileiro pelo futebol, né? E a gente vê assim que é um país, nosso vizinho é pequeno, a maioria é um país agrário, principalmente, e consegue, né, montar uma seleção para competir e ter jogador assim que nem que se destaca, que nem na última Copa ali, 2010, o Furlan era um exemplo. Foi o melhor jogador da Copa. Tem que ver se eles vão conseguir renovar essa geração, né? Porque essa geração já tá na média dos 30 e poucos anos. Assim como a Argentina também, né? Mas tu diz na questão da renovação? A questão da renovação que foi um dos detalhes que tipo deixou a Itália fora a falta de renovação. A Itália era um país que na última Copa já sentia, depois que ela foi campeã, 2006, foi expressa, né, uma vontade de incentivar o futebol para ter jogador com nacionalidade italiana ali capaz de montar uma seleção, porque estava encerrando um ciclo assim de grandes jogadores e ficou fora dessa Copa, não conseguiu montar um time capaz de passar a própria seleção da Islândia tem uma geração incrível que a gente não sabe se vai estar na próxima Copa. Justamente por isso, porque foi uma geração que veio, tem muitos jogadores no futebol inglês, mas... E aí, depois do Sigurdsson, quem que é o próximo grande jogador da Islândia? Mas o Uruguai fez mágica com 3 milhões de habitantes, a Islândia com 300 mil. O Uruguai traz para o jogo a raça, né? A mesma coisa da Argentina. Eles trazem esse ingrediente para o jogo aí que a França talvez tem também, mas não diria tanto assim, como o Uruguai e a Argentina. Para nós encerrar dessa tela aqui, o meu coração é Uruguai. Eu não escondo de ninguém que eu torço para o Uruguai, mas a razão me diz que a França é a favorita para esse jogo. A qualidade do time do meio de campo para frente, eles têm bons jogadores reservas. Fora o trio de atacante, os titulares Mbappé, Giroud e o Griezmann, eles têm o Dembélé no banco de reservas, eles têm bons jogadores. É um time, eu acho um time mais perigoso. Se deixar o Mbappé correr, ele vem até o Brasil correr. E Brasil e Bélgica, vocês já disseram, vocês acreditam no Brasil, né? Olha, bom, tu disse que tu acredita que a geração assim, belga... Essa partida, pra mim, é o teste derradeiro do Brasil. Porque vai enfrentar um dos jogadores que é candidato à artilharia da Copa, que é o Romelu Lukaku. Ainda tem ótimos jogadores, o próprio Hazard, o Mertens, que está destruindo no Napoli, vem de uma temporada muito boa na Itália. O De Bruyne, que é o dono do meio de campo do Manchester City, o próprio Courtois, que ontem ele teve 2 momentos muito bizonhos ali, bizarros, que ele tomou gols que geralmente ele não toma, mas é um cara que ele ergue os braços, ele cobre todo o gol praticamente, 1,98 m. Se o Brasil avançando, essa é a final antecipada para a seleção brasileira. Se der Brasil e França, eu quero ver o que tu vai dizer da semifinal. Eu só vou chorar. Tá bom, que eu já vou porque preparar se essa é a final antecipada, tá bom. Vamos para a próxima matéria, então. Eu já sou um rapaz otimista e eu apoio pessoas otimistas assim. Isso aí. As outras quartas de final, então, nós teremos Rússia e Croácia, escolas parecidas, né? Escolas mais truncadas, futebol mais de marcação. Suécia, que vai enfrentar ou Colômbia ou Inglaterra, segue 0-0 o jogo. Quem vocês acham que passa esse confronto? E aqui vocês podem dar 2 palpites, né? Se for Inglaterra, quem passa? Se for o Colômbia. Eu acredito na Rússia ali. O fator casa vai ajudar bastante. Ela vem embalada, né? Eu acredito na Rússia também.
Também acredito na Rússia, que por mais que o camisa 10 da Croácia tá jogando de forma astronômica, né? Tá um futebol muito bonito da Croácia, mas a Rússia tem muita garra e o fator casa também pesa. A Rússia, porque a Croácia depende muito do Rakitic e do Modric. Depende muito desses dois jogadores. Então, eles estando bem marcados, a Rússia fazendo um esquema ali para anular os dois da Rússia. A Rússia, penso que ela tem um coletivo muito melhor do que o da Croácia. Mas a gente está falando de futebol, né? Então, daqui a pouco tudo vai por terra. Deixa eu ver os dois aqui. Eu esperava até que a Croácia, falei no jogo de antes contra a Dinamarca, ia passar mais facilmente, foi para os pênaltis. E a Rússia também para os pênaltis, é um jogo bem complicado também. Eu acho que a Croácia tem muita chance pelos jogadores que tem, mas com certeza a Rússia está, além do fator casa, está bem focada no Mundial. Eu assisti o último jogo, tu vê que os jogadores, que o grupo está bem fechado e bem focado, por mais que eles não tenham uma estrela, um expoente assim, como equipe eles estão muito bem. E Suécia, já passando para Suécia e Colômbia ou Inglaterra, acho que a Suécia perde de qualquer um. Eu acredito que a Inglaterra já passe hoje ainda e passe da Suécia também e vai jogar contra a Rússia ou Croácia, mais para a Rússia. E aí, Luan? A respeito de Rússia e Croácia, eu acho que fator casa, como a maioria falou, acho que é a favorita. E a equipe está entrosada também, né? Não tem nenhum destaque, mas o time está entrosado. Exato, Luan. Eu cheguei à conclusão desse programa que eu sou do contra, sabia? Eu acho que a Croácia passa, mas enfim, eu fui o que eu apostei na Colômbia, mas vamos lá. Mas eu acho que essa chave aí é mais fraca em relação à outra chave. Concordo. Até, né, ao que tudo indica, desses times aí, o favorito para a final é a Inglaterra. Ao que tudo indica. Era o que marcou as primeiras partidas. O caminho mais fácil seria para a Inglaterra, né, nesse chaveamento. Bom, a Espanha comemorou, né? Quando caiu nessa chave e acabou eliminando os oitavos de final. A gente tem mais uma tela e para encerrar o programa a gente está nos minutos finais aqui, que traz justamente os possíveis artilheiros. Como é que está a lista dos artilheiros? Até agora o Kane não fez nenhum, o Harry Kane, né? O Harry Kane, né? Que foi chamado Furacão, o Harry Kane não fez nenhum gol na partida contra a Colômbia. Então o quadro atual da artilharia da Copa é esse. Harry Kane, 5 gols, Cristiano Ronaldo, que já foi embora, 4, o Lukaku da Bélgica, 4 gols também. E como é que é a pronúncia? Cherichev. Cherichev. Mais conhecido como atacante russo, 3 gols, né? Muito bem. Quem que vocês apostam na artilharia? No Brasil, Neymar e Coutinho com 2 gols é mais difícil, né? Ainda tem jogos. Se chegar até final, tem chance. Se passar, né? Se continuar, se passar nos próximos jogos, tem chance de subir ali, porque nenhum expressou um valor assim tão difícil de ser alcançado. Só o inglês também pode passar e pode ainda fazer gol, né? Mas... Rapidamente, para encerrar, quem vocês acham que é o artilheiro da Copa? Não precisa acertar o número de gols, mas... Eu sei quem não vai ser. Cristiano Ronaldo. O Messi e o Gabriel Jesus também não vai dar para ele, eu acho. Rapidamente, Harry Kane. Eu também acho. Cara... vai ficar no Harry Kane. Também? Também porque no Brasil ali tá bem dividido também, o Neymar não tá fazendo um expoente assim de gols, de gols que surpreenda assim. Harry Kane vem de uma temporada sensacional pelo Tottenham também. Se a Inglaterra não cair para a Colômbia e continuar, acho que tem chance. O Harry Kane, o Lukaku espero que não faça mais gols, né? E o Cristiano Ronaldo já foi, acho que vai ficar por aí. Harry Kane mesmo. Luan? Harry Kane também. Maravilha. Pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês, muito bacana. Nossos colegas aqui que a gente, não raro, a gente divide alguns trabalhos, o Carlos no audiovisual, o Nuno nos eventos que a gente participa, a Agnes, acadêmica aqui do curso de jornalismo, o Jefferson, que trabalha conosco nos bastidores, também é apresentador do Estúdio Cultural, o Rodrigão, que é diretor aqui do campus, que sempre é um cara muito solícito, esse cara educado que vocês viram no ar, é esse cara que às vezes atende e resolve problemas aqui na instituição. Rodrigo, obrigado, a honra estar participando. O Erickson, nosso parceiro aqui da rádio, que também nos ajuda um monte quando a gente precisa. O Luan, então eu brinco que ele tem uma cadeira cativa aqui na TV. Se a TV está no ar é por causa do Luan. É verdade. Problema com o TP, o Luan nos ajuda, problema com o computador, resolve sempre os problemas, Luan. Obrigado mais uma vez. Se o Brasil chegar na final, porque pelos meus cálculos, a semifinal de quem passar na sexta, a semifinal é na terça, né? E terça é o dia que a gente grava o Central do Esporte. E eu acho que vocês não vão deixar de assistir o jogo da semifinal para gravar o Central do Esporte. Se o Brasil chegar na final, a gente faz um novo programa, assim, um bate-papo aqui, essa mesa redonda. Pessoal, obrigado. Voltamos com o Central do Esporte na próxima semana. Tchau!